O principal jornal argentino, Diário Olé, trouxe uma informação quentíssima, uma informação importantíssima a respeito do futuro do Alexandre Bernabei, relatando até valores e trazendo coisas importantes do negócio que o Inter está fazendo para trazer o Bernabei para ser jogador efetivamente do Internacional. E ainda, os jogadores do Internacional que estavam emprestados no ano de 2024 ainda não têm clubes, eles podem se apresentar já no dia 6, ou seja, daqui a 2 dias na segunda-feira. E um deles pode até ser aproveitado pelo Internacional, só que ele tem propostas para sair. E ainda, o Internacional acabou passando um vexame na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e eu vou falar a respeito disso, porque vi o jogo também, observei o jogo, e vou te falar a respeito dessa estreia ruim do Internacional na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas antes, gurizada, bora com a vinheta? Bora, gurizada! A primeira coisa que tu tem que fazer é te inscrever no canal. Quero chegar a 20 mil inscritos, então ajuda a gente aí. Já te inscreve no canal, deixa o teu like, que é muito importante para que a gente possa ter mais engajamento também, e ativa o sino das notificações. É claro, se você gostar deste conteúdo, a gente faz aqui as lives de segunda a sexta, e também tem os informativos diários, que são estes vídeos para te atualizar tudo a respeito do Internacional, beleza? Bora falar a respeito dos assuntos. Eu vou primeiro falar sobre a estreia do Internacional na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Inter acabou perdendo por 1-0 para o América de Pedrinhas, do Sergipe. Um jogo ruim. Olha, eu tive desprazer de ver esse jogo, né? E não tô dizendo assim um jogo ruim do Internacional, um jogo ruim no todo. Grama sintética, naquele nível Passo da Areia, para Prior até. Aquele jogo que não parece futebol, assim, sabe? A bola fica viva o tempo todo e tudo mais. Não é futebol, não é futebol. Eu sou completamente contrário a gramado sintético no futebol brasileiro. Aqui vai a opinião minha, né? Esses vídeos geralmente são só a respeito de informação, mas eu vou dar alguns pitacos de opinião a respeito desse jogo, tá? Até porque eu acho que muita gente tá de férias aí e tal, nem viu o jogo. Então, assim, jogo terrível, jogo ruim, não dá para ter futebol num gramado daqueles ali. Agora, todavia, entretanto, vou separar agora e abrir uma outra gavetinha aqui, como diz o JB Filho, né? Mesmo assim, o Inter tem ganhado a América de Pedrinhas, né, do Sergipe. Mesmo com algumas coisas que a gente sabe. Por exemplo, o Inter perdeu 7 jogadores titulares deste time sub-20 que foram, digamos assim, retirados da Copa São Paulo para já se apresentar no dia 6 e serem observados pelo técnico Roger Machado no clube profissional. Eu acho isso ótimo, excelente. E é um desfalque, é claro, para o time sub-20. Tá? Mas mesmo assim tu tem ganhado a América de Pedrinhas. Até porque o Inter fez uma preparação ostensiva no Passo da Areia. O Inter fez uma espécie de pré-temporada. Ele fez uma espécie de, fez ali, tipo assim, estudo, ficou muitos dias no estádio Passo da Areia para treinar, justamente para se adaptar ao gramado do campo do. Eu esqueci agora o nome do estádio, mas é o estádio do Flamengo de Guarulhos, que aliás o Inter vai enfrentar na terceira rodada. Então foi um jogo ruim, um jogo terrível, aquele jogo que sabe, o jogo não anda, o jogador para dominar uma bola ele tem que tocar 2 vezes na bola para depois levantar a cabeça, enfim, um jogo ruim para as duas equipes. Para as duas equipes. Só que mesmo assim, eu acho que o Inter, mesmo com esses problemas todos, mesmo perdendo 7 jogadores para o grupo profissional, só que o Inter se preparou para jogar num gramado sintético como esse. E eu acho que com todos esses elementos, tu ainda assim tem que ganhar do América de Pedrinhas. Foi um jogo terrível do Internacional. Inclusive, eu até agora não entendi por que o Éder Moraes tirou o Cauã. É o Cauã Alves. O Inter tá cheio de Cauã. Deixa eu lembrar qual é o dos Cauã. É o número 11, tá? Aqui, ó, deixa eu pegar a escalação que eu tinha pegado aqui, ó. O número 11 é Cauã Alves, exatamente. Aqui tem uns 3 Cauã no Internacional. Ele tá, para mim, ele foi o melhor jogador do primeiro tempo, conseguiu implementar velocidade ali pelo lado direito, criou algumas oportunidades. Eu acho que ele era o melhor, estava se adaptando a gramado sintético, aquela coisa tipo assim, ele conseguia dominar a bola, conseguia empregar a velocidade pro jogo, e o Éder Moraes tirou ele no intervalo, não entendi até agora por quê.
mas agora o Internacional perdeu para o América de Pedrinhas, tem mais 2 jogos nessa primeira fase, um contra o Barra de Santa Catarina e um contra o Flamengo, que é o time mandante, que é o time que conhece o campo, que é o time que joga em Guarulhos, que terá o seu torcedor ao seu lado lá. Então, a classificação do Inter na Copa São Paulo de Futebol Júnior, ela corre riscos, inclusive de ser eliminado na primeira fase. O América de Pedrinhas é um clube estreante, né, na história da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e um detalhe, o América de Pedrinhas se classificou para a Copa São Paulo através de um título da segunda divisão do Campeonato Sergipano. É isso mesmo, né? O Sergipe lá fez um método diferente lá, colocaram um time que foi campeão da primeira da Série A1 lá do Sub-20 e a outra vaga ficou para o campeão da Série A2 do Sub-20. Então, esse América de Pedrinhas, ele conseguiu a sua vaga através do título da segunda divisão do Campeonato Sub-20 lá do Sergipe. O Inter perdeu para esse time, enfim, com todos esses problemas que eu já relatei, mas eu ainda acho que tu tem ganhado a América de Pedrinhas, beleza? Quero falar sobre Gabriel Barros e Gabriel Rufi, tá? Esses 2 jogadores, eles podem sim ser aproveitados pelo técnico Roger Machado no ano de 2025. Um em especial, inclusive eu já sei que tem boas recomendações da comissão técnica, que é o Gabriel Barros. O Gabriel Barros é aguardado para se apresentar no Internacional no dia 8, tá? Na quarta-feira. Só que o empresário dele, em um contato com o Thiago Stamoff, conversou com o empresário, o Thiago Stamoff, meu colega lá no canal do Bodassi, conversou com o empresário do Gabriel Barros, que relata que o jogador já recebeu 2 propostas, tá? Uma do Cuiabá, para jogar a Série B, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, e uma da Portuguesa, que acabou de virar SAF, é o novo rico, digamos assim, do futebol brasileiro, mas que também tá lá na Série D, né? Acho que nem sei se vai jogar a Série D. Não sei se tem série, mas eles vão jogar o Campeonato Paulista e tal, e vão fazer um time forte para jogar o Campeonato Paulista e tudo mais. Então, a princípio se apresenta dia 8, mas o Inter vai estudar essas propostas aí da Portuguesa do Cuiabá. Gabriel Rufi, a princípio se apresenta na segunda-feira, tá? E aí vai ser avaliado nos primeiros dias, e se o Inter não conseguir também um clube para emprestar ele, digamos assim, ele fica. Ele fica no Internacional, tá? Outros 2 jogadores que devem se apresentar também na segunda-feira, mas que dificilmente ficarão, acho que o Inter vai seguir procurando clubes para eles jogarem, é Gabriel Baralhas e Estevão, tá? Então esses são os 4 jogadores que voltam de empréstimo e que se apresentam na semana que vem, e aí o Inter vai decidir o que fazer com eles, beleza? Bora falar a respeito de Bernabé, mas antes eu quero falar sobre o ativo, gurizada, porque afinal de contas, ativo é o estimulante sexual do homem moderno. Tu já não é mais o mesmo, a tua vida em casal já não é mais a mesma, com a pessoa que tu curte, com a pessoa que tu ama. Então tu tem que fazer um movimento para melhorar isso, porque sexo é vida. Vai aqui na descrição, tem um WhatsApp sigiloso e volta a ser quem tu era, volta a elevar a tua autoestima, tá? Tem um WhatsApp sigiloso para que você possa conversar com o pessoal do ativo e receber os produtos na tua casa, beleza? Olha só, gurizada, o Bernabé, ele concedeu uma entrevista pro Diário Olé. E essas entrevistas, elas geralmente são muito boas. Até uma situação curiosa assim que acontece aqui no futebol brasileiro. Uh, Geralmente, os estrangeiros que vêm jogar aqui no futebol brasileiro, eles não concedem entrevistas exclusivas para nós. Né? Por exemplo, o Bernabé nunca concedeu uma entrevista para nenhum veículo, por mais que a gente já tenha pedido, inclusive. Ele nunca concedeu nenhuma entrevista para nenhum veículo aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo. Já concedeu entrevista pro canal oficial do clube, do Internacional, mas já é a segunda vez que ele fala pro Diário Olé. Isso acontece com muitos outros estrangeiros aqui, né? Eles não se sentem muita vontade para falar com veículos brasileiros, né? E aí, muitas vezes, a gente consegue informações dos veículos de lá, né? Porque eles conseguem, de forma mais natural, conseguir informações também em entrevistas, né? E o Diário Olé cravou que o Inter, sim, está muito encaminhado, que vai muito ao encontro que a gente falou ontem no Baldassi Sunset Show, também no meu vídeo e tal, que o Inter está encaminhado para contratar o Bernabé. Inclusive, eles deram valores, tá? Que é 5 milhões e meio de dólares, mais 500 mil em bônus, tá? E que isso deve ser resolvido nos próximos dias, então o Bernabé deverá ser jogador do Internacional. Eu nunca gosto de cravar aqui, né? Porque negócio de futebol, enquanto não tiver nada assinado, a gente não pode cravar, tá? E eu nunca cheguei a cravar que o Bernabé, sempre falei, olha, quando eu achava que o negócio era difícil, eu falava que era difícil. Quando eu achava que a situação estava bem encaminhada, eu falava que estava bem encaminhada, mas nunca cheguei a cravar. Mas a minha confiança dentro daquilo que eu vi ontem, agora que a imprensa argentina coloca e eles estão muito por dentro do assunto, o Bernabé deverá ser o jogador do Internacional. Nos próximos dias, o Inter deve anunciar
este jogador. E ele, inclusive, concedeu uma entrevista, e aí é curioso, né? O jogador concedeu uma entrevista, isso também denota que os caras conversaram com o Bernabé, conversaram com o staff, conversaram com as pessoas do entorno, então eles estão bem calçados da informação anterior ali que eu passei. E o Bernabé não falou, é claro, sobre ficar no Internacional, até porque isso é sempre um pedido do Bernabé. Tá? Teve uma vez na Zona Mista que a gente queria entrevistar o Bernabé e ele pediu para que a gente não falasse a respeito do futuro dele. Então eu acho que de repente ele falou alguma coisa no off ali, mas no ao vivo ele não falou. Falou sobre a seleção argentina, falou que tem um desejo, sim, de ir para a seleção argentina, falou sobre situações dele ser um lateral muito ofensivo, que ajudou muito o tempo que ele jogou como extrema, tanto na Argentina quanto na Escócia e tal. Falou, brincou sobre a situação de jogar na seleção brasileira, porque a Argentina viu lá os memes do Seleção Sport TV colocando ele na seleção brasileira, ele brincou sobre isso, falou que recebeu os memes, que se divertiu muito e tudo mais. Então foi uma entrevista bem leve do Bernabé e que dá o tom, sim, de que o Bernabé deverá ficar no Internacional, beleza? Comente aqui o que vocês acharam a respeito de todos esses assuntos. Amanhã tem mais vídeo. Valeu, tchau.